portanto, uma certeza, para a qual é um grave pecado contra a fé dizer que não há inferno. E é um pecado grave questionar esta verdade. Esperemos que o inferno não exista. Quem peca contra esta verdade da fé? Os ignorantes em matéria de religião, que nada fazem para educar-se na fé. Os superficiais, que assumem levianamente um negócio de tão grande importância. E os caçadores de prazeres envolvidos nos prazeres ilícitos da vida. Em geral, quem já está no caminho certo para acabar no inferno, ri do inferno. Pobre cego inconsciente. Não é de estranhar que o Divino Salvador quase sempre tem a palavra inferno nos lábios. Não há outra que exprima o sentido da sua missão de forma tão clara e adequada. Gaston de Ségor publicou um livreto que fala sobre a existência do inferno, no qual são narradas as aparições de algumas almas condenadas. Relato todo o episódio com as próprias palavras do autor. O incidente aconteceu em Moscou, quase na minha própria família, em 1812. Meu avô materno, o conde Rostopchine, era então governador militar em Moscou e era amigo do general Conde Orlov, um homem valente mas ímpio. Uma noite depois do jantar, o Conde Orlov começou a brincar com um amigo volteriano seu, o general V, zombando da religião, e em particular do inferno. Haverá algo, disse Orlov, após a morte? Se houver alguma coisa, disse o general V, quem entre nós morrer primeiro virá avisar o outro. Nós concordamos? Muito bem, acrescentou Orlov, e eles apertaram as mãos em promessa. Cerca de um mês depois, o general V recebeu ordem de deixar Moscou e assumir uma posição importante com o exército russo para deter Napoleão. 3 semanas depois, tendo saído pela manhã para explorar a posição do inimigo, o general V levou um tiro na barriga e caiu morto. Ele imediatamente se apresentou a Deus. O conde Orlov estava em Moscou e nada sabia sobre o destino de seu amigo. Naquela mesma manhã, enquanto repousava tranquilamente, já há algum tempo acordado, as cortinas da cama abriram-se de repente e o general V, falecido recentemente, apareceu perto do seu rosto, pálido, com a mão direita no rosto. E então ele falou: o inferno está lá e eu estou nele. E desapareceu. O conde saiu da cama e saiu de casa de roupão, com os cabelos ainda despenteados, muito agitado, olhos arregalados e rosto pálido. Ele correu para a casa do meu avô, chocado e ofegante, para contar o que havia acontecido. Meu avô acabara de se levantar e, surpreso ao ver o conde Orlov àquela hora, e vestido assim, disse: conte o que aconteceu com você. Pareço enlouquecer de medo. Eu vi o general V há pouco tempo. Mas como? O general já chegou a Moscou? Não. O conde respondeu jogando-se no sofá e segurando a cabeça entre as mãos. Não, ele não voltou, e é isso que me assusta. E imediatamente, sem fôlego, contou-lhe sobre a aparição em todos os seus detalhes. Meu avô tentou acalmá-lo, dizendo que poderia ser uma fantasia, ou uma alucinação, ou um pesadelo, e acrescentou que ele não deveria considerar o amigo, em geral, morto.
12 dias depois, o enviado do exército anunciou a morte do general a meu avô. As datas coincidiam. A morte ocorreu na manhã do mesmo dia em que o conde Orloff o viu aparecer em seu quarto. Todos sabem que a igreja, antes de elevar alguém às honras dos altares e de o declarar santo, examina cuidadosamente a sua vida e, sobretudo, os fatos mais estranhos e inusitados. O episódio seguinte foi incluído nos processos de canonização de São Francisco de Jerônimo, famoso missionário da Companhia de Jesus, que viveu no século passado. Um dia, esse padre estava pregando para uma grande multidão em uma praça em Nápoles. Uma mulher de maus hábitos, chamada Catarina, que morava naquela praça, para distrair o público durante o sermão, começou a fazer ruídos e gestos descarados da janela. O santo teve que interromper o sermão, porque a mulher nunca parava, mas tudo era inútil. No dia seguinte, o santo voltou a pregar na mesma praça e, vendo fechada a janela da perturbadora mulher, perguntou o que havia acontecido. E foi-lhe respondido: ela morreu de repente na noite passada. A mão de Deus a havia atingido. Vamos ver, disse o santo. Acompanhado por outros, ele entrou na sala e viu o corpo daquela pobre mulher deitado ali. O Senhor, que às vezes glorifica os seus santos até com milagres, inspirou a trazer a falecida de volta à vida. São Francisco de Jerônimo olhou horrorizado para o cadáver e depois disse com voz solene: Catarina, na presença deste povo, em nome de Deus, diga-me onde você está. Pelo poder do Senhor, os olhos daquele cadáver foram abertos e seus lábios se moveram convulsivamente. Estou no inferno. Eu estou para sempre no inferno. Em Roma, em 1873, em meados de agosto, uma das pobres meninas que vendia o corpo em um bordel teve um ferimento na mão. A doença, que à primeira vista parecia leve, piorou inesperadamente. Tanto que a pobre mulher foi transportada com urgência para o hospital, onde faleceu pouco depois. Naquele preciso momento, uma garota que praticava o mesmo ofício, na mesma casa, e que não sabia o que estava acontecendo com a sua colega que acabou no hospital, começou a gritar com gritos desesperados, tanto que seus companheiros acordaram com medo. Alguns moradores do bairro acordaram com os gritos, e surgiu tanto distúrbio que a polícia interveio. O que aconteceu? A companheira que faleceu no hospital apareceu-lhe rodeada de chamas e disse-lhe: Estou condenada, e se você não quer acabar onde eu acabei, saia desse lugar da infâmia imediatamente e volte para Deus. Nada conseguiu acalmar a agitação daquela menina, tanto que assim que amanheceu, ela saiu deixando todas as outras maravilhadas, principalmente assim que a notícia do falecimento de sua companheira ocorreu algumas horas antes no hospital. Pouco depois, a dona daquele lugar infame, que era uma exaltada mulher garibaldiana, adoeceu gravemente e, lembrando-se bem da aparição da maldita menina, se converteu e pediu um padre para receber os santos sacramentos. A autoridade eclesiástica encomendou um digno sacerdote, Dom Ciroli, que era pároco de San Salvatore em Lauro. Pediu à doente, na presença de várias testemunhas, que se retratasse de todas essas blasfêmias contra o sumo pontífice e expressasse a sua firme resolução de pôr termo ao trabalho infame que até então tinha feito. Essa pobre mulher morreu, arrependida,
com confortos religiosos. Toda Roma logo soube dos detalhes desse fato. Os endurecidos no mal, como era previsível, zombavam do que acontecera. Os bons, por outro lado, aproveitaram para se tornarem melhores. Uma viúva rica e muito corrupta, em 1848, vivia em Londres. Entre os homens que frequentavam a sua casa estava um jovem senhor de conduta notoriamente libertina. Uma noite, aquela mulher estava na cama, lendo um romance para ajudá-la a dormir. Assim que apagou a vela para adormecer, percebeu que uma luz estranha, vinda da porta, se espalhava pelo quarto e crescia cada vez mais. Incapaz de explicar o fenômeno, ela regalou os olhos. A porta da câmara se abriu lentamente e o jovem lorde apareceu, que tantas vezes fora cúmplice de seus pecados. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, o jovem aproximou-se dela, agarrou-lhe o pulso e disse: "Assim é o inferno, onde queimo." O medo e a dor que aquela pobre mulher sentiu no pulso foram tão fortes que ela desmaiou instantaneamente. Passada cerca de meia hora, recuperada, chamou a empregada, que entrando no quarto sentiu um forte cheiro de queimado e constatou que a senhora apresentava uma queimadura no pulso tão profunda que deixava à mostra o osso e com o formato da mão de um homem. Ela também percebeu que a partir da porta havia pegadas de um homem no tapete e que o tecido estava queimado de um lado para o outro. No dia seguinte, a senhora soube que o jovem senhor havia morrido naquela mesma noite. Este episódio é narrado por Gaston de Ségur, que comenta o seguinte: "Não sei se aquela mulher se converteu, mas eu sei que ela ainda vive." Para cobrir os vestígios das queimaduras dos olhos das pessoas, no pulso esquerdo usa uma grande pulseira de ouro, que nunca tira, e por isso mesmo é chamada de Senhora da Pulseira.